Boa noite, meus amigos, a todos aqueles que nos assistem através das redes sociais e canais disponibilizados pela Casa FEEGO. Estamos aqui mais uma vez no horário nosso já bem tradicional de palestras e é uma alegria muito grande estar aqui, principalmente tratando do tema que nos foi oferecido para reflexão. Esse tema de hoje, intitulado Arrepende, Expia e Repara, ele está contemplado no livro O Céu e o Inferno, um dos livros das obras básicas do Pentateuco de Allan Kardec, não é? Esse livro, O Céu e o Inferno, pelo próprio nome, o que o nome já diz, trata da justiça divina segundo o Espiritismo. Na primeira parte desse livro, nós vamos ver as teorias abordadas por Kardec, as explicações segundo as experiências que ele tem por via dos espíritos, não é? As orientações, e ele vai dissertando sobre várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas tradições religiosas, dos nossos medos, não é? Das nossas vivências, o que isso significa diante daquilo que nós consideramos pena, premiação, castigo ou não, dentro da doutrina espírita. Então, o tema de hoje, especificamente, está no capítulo 7 da primeira parte, inserido no Código Penal da Vida Futura, em 3 itens, itens 16, 17 e 18. Na segunda parte desse livro, Céu e Inferno, nós vamos encontrar depoimentos de espíritos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos maus ou perversos, né? Todos eles trazendo seus depoimentos, mensagens que foram recebidas em diversos locais na França e na Sociedade Espírita de Paris. Essa mensagem que nós vamos iniciar hoje ilustrando o nosso tema está inserida entre os depoimentos de espíritos sofredores. É uma mensagem de uma moça chamada Lisbeth. Foi recebida em Bordeaux em 13 de fevereiro de 1862. Ela é uma moça que viveu na Prússia e, em considerando a data da mensagem, ela havia vivido 150 anos atrás, ou seja, no ano de 1710. Então, o que ela chega clamando da sua sorte, dizendo que é muito sofredora, e Kardec, diante das observações que ela faz, pergunta se o arrependimento não deveria dar alívio a ela. E ela responde imediatamente que não. Ela responde que não, dizendo que o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O que é um arrependimento apenas produzido pelo sofrimento? Antes de mais nada, é o remorso. Esse remorso que nos acomete diante de algum ato que nós consideramos praticado de forma equivocada, movido por nossas paixões, movido por nossos sentimentos menos bons, dentro do nosso senso de justiça, de certo ou errado que nós já temos na condição de espíritos jamais vividos, não somos mais espíritos primitivos, não é? Estamos, obviamente, numa classe de espíritos inferiores, mas já temos essa noção do bem e do mal. Então, esse remorso fica lá falando baixinho na nossa consciência. Dependendo da nossa postura, ele pode nos ajudar ou não. Porque o verdadeiro arrependimento, segundo aqui a própria Lisbeth, nessa mesma resposta, aquele arrependimento produtivo é o que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus e o desejo ardente de uma reparação. Por quê? Porque para que ele seja realmente produtivo e alcance a finalidade de nos retirar daquele sentimento de culpa em que nós estamos mergulhados, ele precisa nos levar a uma modificação de atitude. Arrepender-se de alguma coisa é entender a extensão daquele erro ou daquela atitude que nós praticamos. Quem diz que nunca se arrependeu de nada na vida, até agora, até o momento, se nunca se arrependeu, é porque não aprendeu nada. Porque é o arrependimento, nós vivemos num sistema de tentativa e erro.
Até cientificamente é provado que os nossos neurônios trabalham assim, eles tentam e acertam, tentam e erram. E no acerto nós permanecemos. Quando nós erramos, ele vai buscar o caminho mais correto para retificar, reparar, modificar aquele estado de coisas que não está muito bom. Então, na nossa consciência, esse sistema também funciona assim. Nas nossas vidas nós não fazemos escolhas, apesar de no estágio de evolução em que nós estamos, termos um livre-arbítrio limitado às condições em que nós vivemos, não é? Porque nós só podemos escolher tendo as opções, e essas opções que nós temos estão limitadas ou estão adstritas ali à situação que nós vivemos. Nós só podemos escolher dentro da realidade em que nós vivemos. Então, ele só vai ser produtivo se trouxer o ensinamento íntimo que nós precisamos, se aquele reconhecer o erro nos levar a uma mudança de postura, a transformar aquilo que nós estamos fazendo para que nós nunca mais venhamos a fazer. Esse é o verdadeiro arrependimento, conforme ela mesma diz aqui na resposta a Kardec. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base um remorso de haver ofendido a Deus num primeiro momento. Esse remorso de haver ofendido a Deus é justamente o reconhecer o erro e em seguida o desejo ardente de uma reparação, que é a nossa mudança de atitude. Mas ela afirma, infelizmente ainda não estou aí. E aí ela se descreve, ela se apresenta. Ela diz que teve um nascimento de elevada condição, que possuía tudo que os homens julgam a fonte de felicidade e que muitos de nós ainda achamos que seja assim, não é? Ela era rica e por isso tornou-se egoísta. Era bela e era vaidosa, insensível e hipócrita por causa disso. Era nobre e por isso ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que não se me rolavam aos pés e oprimia ainda mais os que sob ele se colocavam. O que significa isso? Aquelas pessoas que não atendiam à sua vaidade, à sua insensibilidade, ao seu egoísmo, à sua ambição, ela tinha poder, inclusive por causa da condição em que vivia, de oprimir, de humilhar, de colocar aquelas pessoas em situação de desvantagem. E muito provavelmente entre os seus servos, ela devia ser uma tirana. E entre os seus amigos ou conhecidos, que uma pessoa assim não tem amigos, na verdade, mas entre os seus conhecidos, as pessoas de sua relação, deveria ser uma pessoa muito caprichosa, exigente, voluntariosa. E por causa disso cometeu muitos erros. Erros que ela não entra em detalhes na conversa que tem com Kardec, mas que transmitem, mostram exatamente que tipo de personalidade tinha aquela moça, né? E aí Kardec pergunta para ela: e ao longo desses 150 anos não fizeste progresso algum como espírito? Porque desde o seu desencarne, na última encarnação, em 1700 alguma coisa, não é? Ela não havia voltado a reencarnar. E vivendo no mundo dos espíritos, então Kardec pergunta: mas aí, orientado, você não fez nenhum progresso? Ela diz: não, a matéria revoltava-se sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim a despeito da separação do corpo. Ou seja, ela ainda vivia muito ligada àqueles sentimentos que haviam feito com que ela errasse, haviam feito com que ela estivesse naquele estado íntimo de sofrimento, procurando uma solução para suas dores. As coisas que a vida na matéria ou que o mundo material poderia lhe oferecer em termos de beleza, de riqueza, de poder, ainda exerciam um certo fascínio sobre a sua personalidade. E ela ainda gostava muito de viver assim. Ela desejava muito ter ainda essa situação que no mundo dos espíritos não era possível. E vagou muito tempo na espiritualidade, ainda sob a força da revolta e da rebeldia íntima por conta dessas necessidades. Ela fala uma coisa muito interessante: o orgulho agrilhou-nos a bronze e as cadeias. O que significa isso? O orgulho nos prende, né, a cadeias de bronze, a cadeias pesadas, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração.
ou seja, aquele que vive sob o guante, sob a força do orgulho, que ele não consegue controlar, que faz com que aquela pessoa seja egoísta, vaidosa, voluntariosa, desejosa de poder, não é? Que não reconhece nos outros o seu próximo, que quer sempre levar vantagem em todas as situações e que por isso mesmo desenvolve um sentimento de inveja muito grande. É como se fosse uma corrente muito grande de anéis de bronze pesados, aquelas correntes pesadas como correntes de navio, não é? Aquelas correntes grandes, pesadas. E o coração que está hipotecado a isso sofre muito, principalmente se não consegue se libertar desses sentimentos. Ela ainda fala que o orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna Geena. Oh sim, eterna. Geena é o local de sofrimento, não é? É um local onde as pessoas vão, seria o inferno, né? Classificado por nós como inferno. Olha só que descrição ela faz terrível e de muito sofrimento, porque é naquele sofrimento que ela ainda está vivendo. Ela nos fala então desse sentimento que é o orgulho. E quem vive com o coração hipotecado a esse sentimento, a essa cadeia, está exatamente como essa figura nos mostra. Como uma pessoa que está caindo num precipício, agarrado a um pequeno galho, com um saco muito pesado na outra mão, onde ali estão depositados todos os motivos que lhe fazem ser uma pessoa orgulhosa, todos os sentimentos que fazem com que, dos quais ela não consegue se libertar. E a inscrição nos diz que às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso. Mas qual mão nós temos que abrir? Olha lá na imagem, nós temos uma mão estendida. Nós temos que abrir a mão que está segurando o galho para pegar aquela mão que está estendida, que é a mão que nos socorre. Mas se nós abrirmos essa mão sem soltar o que está na outra, nós vamos acabar despenhando. Nós vamos acabar no fundo desse precipício, porque o peso do orgulho vai ser muito maior. Então, para que nós possamos alcançar a ajuda que nós necessitamos para sair daquele sofrimento, oriundo do remorso, oriundo da dor, oriundo daqueles sentimentos menos bons que nós não conseguimos ainda superar ou relevar, nós precisamos então abrir mão daquilo que nos prende ainda aos nossos erros. Nós precisamos fazer com que o nosso arrependimento, que começou num remorso por termos ofendido a lei de Deus, esse arrependimento, para que ele seja produtivo, é preciso que a gente abra a mão desse saco pesado. Aí sim, aquela leveza vai fazer com que nós olhemos para a mão que está estendida para nós e possamos pegá-la. Ainda agarrados nesse galho aí, que é o galho da esperança, não é? Que não nos deixa ainda cair mais, o instinto de sobrevivência que nos leva à esperança. Vamos deixar o orgulho, estender a mão, então, livre agora desses sentimentos pesados, para a mão que se estende querendo nos ajudar. Kardec ainda considera com ela: Deus é muito bom para não condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia. E ela diz: Dizem que isto pode ter um termo, mas onde e como? Há muito que eu procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. Olha como está a nossa irmã, segurando o saco pesado, com a outra mão agarrada no galho da esperança, enxergando talvez a mão que se lhe é estendida, ou talvez nem enxergando, porque está preocupada em cair no precipício, mas incapaz, intimamente, de soltar aquelas amarras que a prendem e realmente fazer o aprendizado que a levará a uma mudança de atitude. Então, enquanto ela sofre assim, ela está espiando. E em existências, talvez retornando à vida material, ela vai continuar cometendo os mesmos erros. Ela vai continuar enchendo a sua consciência de pequenos remorsos que vão se transformar, talvez um dia, dependendo da condição em que ela viver, até num processo de demência, num processo obsessivo por causa dos desafetos conquistados ali. E essa expiação vai se tornando cada vez mais difícil para ela. Lá no capítulo 7, numa dessas questões,
que falam do Código Penal da Vida Futura, Kardec diz, então, que o meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é dele se desfazer. E ainda fala aqui que continuando, então ele fala aqui que uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo de sua situação e de crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece será eterno. Não é a condição da nossa irmã? Mas por quê? Porque estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre e que ele, para ele, a pena seria eterna. Então, é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque essa eternidade dos castigos é Deus que está castigando? Não, Deus não castiga ninguém. Aliás, naquela imagem que nós colocamos aqui do precipício, da mão estendida, é exatamente o socorro que pode nos chegar. Mas para que nós possamos alcançar esse socorro, é preciso que nós nos libertemos daquilo que nos prende ao sofrimento. Não basta a gente reconhecer que errou, que é o remorso, e não fazer nada para mudar a situação. Porque então não há aprendizado. E se não há aprendizado, o arrependimento nunca vai ser produtivo. E o processo expiatório, tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal, em uma nova oportunidade, serão eternos. Porque nós seremos sempre aquelas pessoas que carregam consigo seus defeitos maiores, sem coragem dele nos libertar. Então, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos, como nós dissemos, é não lobrigarem o termo da provação, acreditando a eterna, como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. E ainda, até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que eles são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em uma nova existência corporal, que é o que nós dissemos. Enquanto a pessoa não transformar aquele remorso num arrependimento produtivo, nada ela poderá fazer por si mesma. Porque ninguém pode fazer por nós se nós mesmos não fazemos. Deus faz a sua parte, os espíritos benfeitores que nos socorrem em nome de Deus fazem a sua parte, mas desde que nós permitamos. E para permitir uma transformação, é preciso que nós mudemos o nosso comportamento. Até que nós nos decidamos a fazer essa mudança, nós estaremos em completa vida de expiação. Como disse aqui, na vida espiritual após a morte, na vida atual ou ainda em uma nova existência corporal, porque nós vamos carregar conosco exatamente os nossos defeitos e as nossas qualidades, não vamos deixar de ser quem somos e vamos continuar errando e recalcitrando nos mesmos erros, não é? E aumentando a pena que nós mesmos estamos impondo à nossa existência por não observarmos os detalhes que a lei de Deus, que é uma lei natural, principalmente a lei de ação e reação, que a cada atitude corresponde uma reação consequente, pois estamos todos submetidos a essa lei. Se não compreendermos isso, nós não vamos conseguir nos liberar desses sentimentos que ainda nos prendem, que são aquelas cadeias pesadas que a Lisbeth nos falou aqui no início do seu depoimento, não é verdade? A Kardec nos diz então, conclui então, que arrependimento, expiação e reparação constituem as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Falamos do arrependimento, não é verdade? Que o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Olha lá, vamos voltar na figura do nosso bonequinho lá caindo no precipício. Estamos em plena expiação, à beira dos abismos morais e emocionais em que nós mesmos nos jogamos, presos àquelas correntes que representados naquele saco de orgulho que está ali. Então, quando nós nos arrependemos realmente e fazemos o aprendizado daquela experiência difícil, esse arrependimento vai suavizar
essa expiação, porque nós vamos jogar fora aquele saco pesado, vamos nos tornar mais leves e vamos, pela esperança, que é o galhozinho onde nós estamos agarrados, a esperança que o caminho da reabilitação vai nos levar. Mas Kardec ainda faz uma observação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Ora, eu já me arrependi, passei tanto tempo expiando, ainda preciso reparar? Por que reparar? O segredo é colocar-se no lugar do outro. Cuidado, talvez doa. Então, o processo de reparação, então, é a inversão das nossas posições. Da posição de vítima, da posição de um algoz que se acha vítima, da posição de alguém que fez o mal. Nós vamos pular para o outro lado e vamos passar, então, a tentar entender como sente aquele que foi atingido por nós. Como sentem, como estão, como pensam aquelas pessoas, porque estaremos justamente nos colocando no lugar daquela pessoa. E por que vai doer? Porque a gente vai entender o significado do fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Porque nós vamos entender o significado daquela atitude na vida daquela pessoa e vamos ver que nós nunca desejaríamos que o mesmo tivesse feito conosco. Então, o desejo de reparar aquele mal realizado é grande dentro do nosso coração e é por isso que nós fazemos, às vezes, determinadas escolhas nas nossas vidas, em próximas existências, em experiências através do processo do reencarnatório, para nos levar a esse processo de reparação. E a reparação, então, consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. O que mais? Jesus nos disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos em prisão. Quem são o juiz, o ministro da justiça e essa prisão? A nossa consciência. Porque esse remorso, esse arrependimento, e nos colocar no lugar do outro, vai fazer com que o desejo de apagar aquilo que talvez nós nem consigamos apagar, não é? Porque aquilo que foi feito, foi feito. Nós podemos retomar as nossas vidas sob uma nova diretriz, sob um novo influxo, sob um novo objetivo com um novo foco. Não é? Jesus ainda diz: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. E essa fase aqui já não é mais a da expiação. Pagar o último ceitil é fazer o quê? Reparar. É fazer o bem àquele a quem se fez mal. A necessidade da reparação, então, é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Nós temos hoje a consciência de que não somos mais espíritos primitivos, ignorantes dos mecanismos da lei. Nós sabemos muito bem que estarmos vivendo dentro desses mecanismos vai trazer para nós sempre o resultado das nossas ações. Nós somos os legítimos construtores das nossas vidas. Nós somos aqueles que fazemos o bem para nós mesmos, nós somos aqueles que propiciamos o crescimento e a evolução para nós mesmos, da mesma forma que nós somos aqueles que fazemos o mal para nós mesmos e que negamos a nós o direito de evoluir, de crescer e de ser felizes. Se todos nós, nas nossas vidas, desejamos alcançar essa libertação, que a felicidade, que o resultado é a felicidade que vai nos proporcionar, nós precisamos lembrar que qualquer atitude menos boa que nós tivemos precisa ser revista, aprendida e reparada. Para que entre o arrependimento e a reparação, o sofrimento seja o menor possível, que é o período de expiação, nós precisamos nos comprometer com este processo de crescimento e aprender com as nossas atitudes. Emmanuel nos diz no livro
intitulado Confia e Segue, na mensagem chamada Reparação, que o sol renascente a cada manhã ensina-nos em silêncio que a vida começa todos os dias e que em todos os dias é possível refazer o destino pela reparação voluntária de nossos próprios erros. E reparando incessantemente o mal que outrem provoque, estarás restaurando o próprio caminho, que limpo e renovado deixará passar em teu socorro a luz do bem eterno de que ninguém prescinde na ascensão para Deus. Ou seja, fazendo bem ao nosso próximo, reparando os males praticados, nós vamos abrir um caminho para essa felicidade, para vivenciar a plenitude do entendimento que esse crescimento, essa evolução vai nos dar. Nós vamos estar ascendendo na nossa escala evolutiva, deixando para trás todas aquelas mazelas que nos prendem ainda aos grilhões das nossas imperfeições, não é? É esse sol que abre todas as manhãs, está nos lembrando que cada dia é uma oportunidade nova, assim como cada vida. Mas nós não vamos esperar ter muitas vidas para reparar. Nós não vamos nos colocar no desculpismo que o nosso comodismo nos dá, dizendo, eu vou deixar isso para a próxima encarnação. Até a próxima encarnação, nós vamos continuar espiando, porque a nossa consciência não vai nos deixar em paz. Essa consciência que nos lembra que para nós alcançarmos o estágio de felicidade que nós desejamos, nosso vaso precisa estar limpo. Limpo de todos aqueles sentimentos que estão nos atirando ao precipício das nossas emoções descontroladas, das nossas paixões, dos nossos sentimentos menos bons. Então nós vamos lembrar dessa lição de um dia inteiro de oportunidades se renova no próximo dia. Então vamos refletir, vamos nos lembrar da mensagem lá do capítulo 17 do Evangelho, que está lá no item 3, o homem de bem. Vamos nos fazer aquelas perguntas. Será que hoje eu fui melhor do que ontem? Será que eu fiz algo a alguém que esse alguém possa ter se sentido prejudicado? Será que alguma palavra minha feriu a sensibilidade de alguém? Será que isso que eu fiz, eu gostaria que fosse feito comigo mesmo? Vamos voltar lá nesse item 3 do capítulo 17, vamos relê-lo. Vamos lá na questão 919 do Livro dos Espíritos e lembrar com Santo Agostinho que todos os dias antes de dormir ele se fazia essas perguntas, não é? Tinha o costume de fazer essa reflexão. Vamos nos lembrar disso e vamos aproveitar a oportunidade que essa vida está nos concedendo. E olha a observação interessante que Emmanuel faz nessa mensagem. Reparando incessantemente, inclusive o mal que outrem provoque. Porque nós estamos vendo, muitas vezes, pessoas ainda em uma condição de ignorância em que nós já estivemos, mas em lugar de julgar ou apontar o dedo, vamos socorrer aquele que foi prejudicado e assim com o exemplo que arrasta, quem sabe nós vamos transformar aquele coração que ainda vive na ignorância dos próprios sentimentos desencontrados. Então, arrepender, espiar, reparar, fazem parte, são oportunidades que nos são concedidas para esse crescimento, para o alcance dessa felicidade. E se nós nos lembrarmos conscientemente de tudo isso, todas aquelas vidas que nós já deixamos para trás, que foram mal aproveitadas, todos aqueles sentimentos que estão guardados naquele saco pesado que está nos puxando para baixo, nós vamos jogar no fundo do precipício. Vamos estender a nossa mão para quem se dirige a nós. Vamos procurar a mudança. Vamos, enfim, sentir o que a Lisbeth sentiu aqui, quando Kardec perguntou para ela: como vieste aqui hoje? Ela diz: um espírito que me segue com frequência para cá me conduziu. E ele pergunta: desde quando vedes esse espírito? Não faz muito tempo. E desde quando vos dais conta das faltas que cometestes? Aí ela faz uma pausa e pensa: sim, tens razão, foi então que eu o vi. Ou seja, quando ela largou o saco no fundo do precipício, ela pôde enxergar finalmente o socorro que chegava para ela, na forma daquele benfeitor espiritual que a acompanha e que a levava para as suas novas experiências. Vamos nos lembrar sempre disso, meus irmãos.
e agradecer a Deus as inúmeras oportunidades que nós temos nas nossas vidas. Vamos lembrar aquele dito de que o sofrimento muitas vezes é obrigatório porque é o fruto da colheita que nós fizemos, do plantio que nós fizemos, é a colheita, não é? Esse sofrimento. Mas ele pode ser prolongado ou não, de acordo com a postura que nós nos permitirmos ter, daquela postura de proativa em relação a nós mesmos, de mudança, de adaptação à circunstância, de humildade, de pedir desculpa, de reconhecer o erro e de parar de sofrer por conta daquele erro. E aí sim poder reparar a nossa própria vida, levando ao coração das outras pessoas só o bem que nós formos capazes de praticar. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e esteja sempre conosco todos os dias da nossa vida. Que assim seja.